salve, galera! Dia 19 de fevereiro de 2014, quarta-feira recheada de futebol. Ontem tivemos Copa dos Campeões, hoje temos mais jogos da Champions League. Temos muito para falar do clássico ainda, Corinthians e Palmeiras, falar de São Paulo, Português entrando na justiça comum contra a CBF, muitos assuntos. Para isso, aqui do meu lado, não é ele, não é o comentarista asiático, Felipe Xavier. Boa tarde, Arthur, boa tarde, amigos da UTV. Terça-feira que já foi de muito futebol, já teve muitos jogos bons, Champions League sempre com jogos excelentes, hoje continua, tivemos Libertadores ontem também, Internacional em campo pelo Gauchão, e hoje continua, né? Mais Champions League, mais Libertadores, mais Campeonato Paulista. Definição de estádios de Copa agora. Estádios de Copa, exato. Esse é assunto que a gente às vezes tem até um pouco de preguiça de falar, tem muita coisa que a gente já sabe que vai acontecer, né? Quando disseram que não ia ter dinheiro público para a Copa do Mundo, a gente já viu que é bobagem. E aí quando fica essa briga, a parte externa do estádio, quem paga, quem não paga, coisas que a gente já esperava, digamos assim. Então vamos começar pelo começo. No domingo a gente teve o clássico Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Corinthians vinha numa crise gigante, o Palmeiras líder isolado, melhor ataque tá agora, né? Sim. Melhor pontuação. Se encontraram, estreia do Jadson, se puder até colocar os lances aí do jogo, a gente vai comentando em cima. O que você achou da estreia do Jadson? Foi satisfatória? Eu achei muito interessante, eu achei que cumpriu um papel importantíssimo, muito no astral, né, do time do Corinthians, que está precisando mudar, mas muito também de posicionamento. Tá ainda no rescaldo, né, até a gente ter o próximo jogo, esse é o comentário, não tem jeito, é o clássico. Ontem o Mano Menezes ficou irritado quando chamaram ele de retranqueiro, e até acusação, digamos assim, que eu até nem concordo. Eu acho que ele foi bem no clássico. Eu acho que ele mudou um pouco a formação, que ainda estava indefinida do Corinthians. Ele foi com 3 volantes, sim, mas eu acho que é bobagem. Às vezes a gente aqui no Brasil tem muito isso. Jogou com 3 volantes, é retranqueiro, bateram muito no Renato Gaúcho. Ontem eu estava até conversando com o Iago, fora do ar, e a gente estava montando um time ideal. E no meu time ideal ali estava com 3 volantes. Mas isso é natural. Se você for pensar até, muitas vezes, se você tiver um cabeça de área, como por exemplo é o Ralf no Corinthians, e soltar 2 jogadores, são 2 jogadores que você ganha na frente. Porque eu resolvi montar. Eu estava curioso para saber isso. Eu montei o time ideal do São Paulo hoje. Hoje? Com 3 reforços. Pontuais. Pontuais. Daí o time ficou. Para manter o que está no elenco hoje, só contratei 3. Uhum. Rogério. Certo. Daí eu contratei um lateral direito. Contratei o Maicon. Maicon da Roma. Daí ficou Rogério, Maicon, Antônio Carlos, Roger Carvalho e Álvaro Pereira. Roger Carvalho. Não temos aí Rodrigo Caio. Não. Roger Carvalho. Primeiro volante, Rodrigo Caio. Certo. Souza. E daí a minha outra contratação. Hernanes. Tá. Então meu meio campo ia ter Rodrigo Caio, cabeça da área. Souza pela direita e Hernanes pela esquerda. Eu não teria vendido o Jadson, ele seria meu meia. Como vender, eu tenho que contratar um meia ali, porque o Ganso não faz parte do meu elenco. Tá. Daí esse meia poderia ser o Oscar, o William, algum rápido. Tem que ser um meia, pode ser até o Kaká. E na frente tem 3 jogadores que para 2 vagas que se revezariam cada jogo, que é Pabon, Luiz Fabiano e Pato. Eu acho que no São Paulo a gente até pode não caberia? 2 volantes que sabem jogar? Exato. Até no São Paulo, pensando não nas suas contratações, você gerente, né? Até o Juvenal foi convidado para ser diretor de futebol do Carlos Micaidar, caso ele ganhe a eleição, recusou. O Juvenal está querendo dar uma descansadinha. Mas até pegando a realidade, eu teria esse desenho para o São Paulo. Mas é engraçado que eu teria esse desenho muito mais por limitações do elenco do que realmente porque eu acho que é a melhor formação. Vamos pensar aqui friamente. O Pato chegou, tem que jogar. Tem que jogar, certo? O Pato, ele é a referência na área? Não é a referência na área. Ele consegue atuar pelos lados marcando o lateral? Não consegue. Ele tem que ficar na frente com o Luiz Fabiano, certo? Até na pergunta, acho que foi o Pretzel que perguntou para ele na coletiva se ele é aquele jogador que ia dar carrinho.
Não vai dar carrinho. Não vai dar carrinho. Não vai dar carrinho, isso é até uma questão de característica. Até acho que tem um pouco de influência psicológica nele, o Pato não sente tanto jogo, não sente tanta pressão, até por conta dele ter saído muito cedo de casa, até como foi dito, achei de forma exagerada na coletiva, acho que ele deu uma forçadinha de barra, o media training foi muito pesado com ele. Mas de qualquer forma tem uma questão de característica do jogador. Outro que é importante é o Ganso. O Ganso tem que jogar, certo? Aonde é o único lugar no campo que o Ganso consegue jogar? É centralizado no meio de campo. Acabou as opções. Você não tem mais como montar, você tem que ter 3 volantes atrás desses caras. Não existe a menor possibilidade. Porque Pato e Ganso não vão marcar. Não vão. O pior é isso, assim. Eu acho que eles não têm outras posições para jogar. Você poderia abrir um meia de um lado, abrir um meia do outro, não dá. O Ganso não consegue. Você pode recuar não dá. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem isso. Tá refém agora. Tá refém e vai ter que jogar dessa forma. A minha questão maior é saber como que o Muricy vai armar esse time. Outra possibilidade que eu vejo que pode ser interessante é ter 3 zagueiros. Eu acho, até nessa formação que você fala, com o Rodrigo Caio na cabeça da área, esse é o movimento que eu já falei aqui diversas vezes, que eu acho que ele pode voltar para fazer o líbero como terceiro zagueiro, isso é interessante. Mas até ter três zagueiros atrás mesmo, que aí você vai ter 3 zagueiros, os 2 alas que vão chegar, Luiz Ricardo, Álvaro Pereira, os 2 volantes, pode ser o Wellington, pode ser o Souza. Eu acho que dá para acreditar no Denilson. Eu acreditaria no Denilson. Acho que tem que dar moral para ele, tem que jogar. Ele é bom jogador. E ter o Ganso na frente deles com 2 atacantes. É as 2 possibilidades que eu vejo o Muricy para utilizar. Se dá muito valor também à questão do Pato, que ele não sente o jogo e como ele foi no Corinthians e coisa e tal. Mas eu acho que é importante dizer, tem coisas que ele diz que são verdade. Ele fez bons gols, digamos, no Corinthians, na temporada que ele passou no Corinthians, e ele não teve sequência. E na minha humilde opinião, ele foi mal utilizado. Por conta disso. Ele não pode ser um 9. Ele não é um 9. Ele estava como reserva do Guerreiro. Ele estava como reserva do Guerreiro, exatamente. E aí eu acho que não faz sentido você ter o Pato como 9, ele não aguenta, não segura esse rojão. Também acho que não. Voltando ao Corinthians, então, Jadson, uma boa estreia. Uma boa estreia. Agora pergunto, dá para jogar Renato Augusto, Jadson, quem que sai desse time? Porque ainda você tem na frente o Guerreiro, Romarinho e Sheik. Eu acho que essa é uma questão, até a gente estava vendo os lances. Para mim estava impedido, hein? O Fagner cruzou e o Romarinho... Fizeram a linha de impedimento ali no tiratema da Globo, mas foi antes do cruzamento que esses caras fizeram aí. Para mim estava impedido o Romarinho. Eu não vi esse impedimento todo, não. Olha lá, vamos lá. Olha lá, o Guilherme, uma boa saída do Guilherme que passa pro... Aí, ó. Não acho. Pênalti. Você quer dar pênalti? Não acho. Mas até no Corinthians mesmo, mais do que o clássico, mais do que como jogou, eu acho que é a sequência. Né? Pega o Oeste hoje, né? Exato. Como é que o Mano Menezes pensa em armar esse time? Né? Na entrevista coletiva de ontem, ele até disse ao gol do Palmeiras, um cruzamento do Diogo. E foi bem quando ele fez a substituição para retrancar o time. Foi, mas é engraçado que eu achei que ele mexeu mal, porque é exatamente dali que sai o cruzamento. Se ele tivesse jogadores um pouco mais à frente, não sairia. É importante dizer também a falha do Felipe, né? O Felipe, ele foi... O Allan Kardec induziu ele ao erro, assim, de forma... Allan Kardec é seleção. Né? Dizem aí que pode pintar Allan Kardec nessa convocação Nessa convocação agora, que eu até tem gente que acha absurdo. Eu não acho absurdo. Eu acho que revela uma carência. Total. Né? No mínimo revela uma carência de peças aí, né? Assim, o Fred meio baleado, não está indo, o Jô não é tudo isso. Né? Não é, diríamos, nível de seleção. Né? E aos que cogitam Hernani Brocador e Walter, sem nenhum demérito aos 2 jogadores que eu particularmente gostaria de ter no meu time, acho que são jogadores importantes, não dá. Tá? Não dá. O Hernani Brocador, todas as jogadas que caem no pé dele morrem, se não morrerem na rede, morrem no pé dele ou na canela dele. E o Walter, né, vamos combinar, por hora não é tudo isso. Né? Mas eu acho que é importante no Corinthians é a sequência e como é que ele vai montar. Até hoje, para montar o time, né, o Guilherme saiu, tá terceiro cartão, estão cogitando o Danilo ou o Zé Paulo, o menino que veio da base. A questão, para mim, não são nem os nomes, quem vai substituir, é onde esses caras vão jogar. Né? Porque se voltar a jogar com 2 volantes e 2 meias, a gente já viu que não dá certo, a gente já viu que não encaixa.
Esse é um esquema que, para mim, é ultrapassado. Ele morreu na década de 90. Acabou. Não tem como, você não compacta a equipe, você não tem como marcar, você não tem como sair. Mas a questão é essa. Por exemplo, eu acho que o Danilo, é possível ele jogar ao lado do Guilherme, ou do Bruno Henrique, no caso. É possível o Renato Augusto jogar ao lado desses caras, mas a questão é armar. Importante até colocar o Jadson. Eu vi muita gente definindo o esquema como um losango no meio de campo, com o Ralf, Guilherme, Bruno Henrique e o Jadson na ponta. Eu só queria alertar que em muitos momentos o Jadson não atuou pelo meio, né? Ele atuou muito na esquerda, com o Romarinho do outro lado. Eu definiria como um 4-3-3, tá? Não sei como o Mano Menezes dá o nome para o filho dele, mas eu daria como 4-3-3 e eu acho que funcionou muito bem. Bom, mudar um pouco de assunto, vamos falar de UEFA Champions League. Ontem tivemos 2 primeiros jogos das oitavas de final. Jogando na Inglaterra, em Manchester, o City perdeu para o Barcelona. Daniel Alves já tinha falado na segunda-feira que... Nunca serão. Nunca serão Barcelona. Que igual o Barcelona não tem. Então, ele já tinha cutucado e eu achei que isso ia morder o City de verdade e o City ia ganhar bem. Você achou que ia ganhar bem? Achei que dava City bem. Estava até vendo uma entrevista do Fernandinho hoje, o Fernandinho comentando sobre o pênalti marcado, perdeu um jogador o City, mas matou, né? Matou as oitavas. Eu acho que assim, é engraçado, eu não achava que ia ser, que o City poderia ganhar com facilidade, não achava isso. Mas achava que era possível imaginar que o City chegaria, que fizesse frente, né? Até a gente pega os números antes da partida, são os 2 melhores ataques da Europa, né? Na sua liga, Barcelona marcou 69 gols, o Manchester City 68 na Premier League, são 2 ataques poderosos. Mas o que eu senti foi que o Barcelona, ele viu o bom momento do City, viu que não estava tão bem e resolveu controlar o jogo, como ele sempre controla, mas tirando a velocidade do jogo. Ele tirou completamente a velocidade do jogo. Foi tocando, foi criando, foi batendo de fora da área, foi minando o City de uma forma que, assim, teve o erro. O Demichelis faz a falta fora da área no Messi. Faz a falta fora da área. Só aí, a expulsão até poderia ter se dado da mesma forma. Dentro ou fora da área, e iria decidir. Aí a gente tá vendo o lance. Ele partia para dentro do gol, ele toca, assim, fora da área, questão de centímetros, né? Nada mais do que isso. E o Demichelis é expulso. Muda a história da partida? Óbvio que muda. Mas o Barcelona dominava o jogo. Eu não expulsaria e não foi pênalti. Você não expulsaria. Mas ele estava de frente pro gol, né? Essa que é a minha grande questão. Cabe um amarelinho, vai. Poderia dar um amarelo. Acho que não seria nada absurdo. Acho que foi rigoroso porque foi vermelho direto. Eu acho que... Eu não condeno o árbitro pela expulsão. Não. Mas pelo pênalti é condenável. O Messi vai bateu muito tranquilo. Né? Pra variar, né? Pra variar, não teve medo nenhum. Vamos ver a batida? Olha lá. Muito frio. Tranquilo, frio. E aí, até é interessante a gente ver a postura do City, que eu acho que, por exemplo, nem o Pellegrini, técnico chileno do City, acreditou que podia ganhar assim tão simples. Né? Porque antes da partida ele fala, não vou mudar o time, a gente vai jogar do mesmo jeito que a gente joga. E não foi isso. Né? Ele alterou, normalmente o City joga com 2 linhas de 4, com Seco e Negredo na frente, Agüero que estava fora do confronto e o Negredo na frente, mas ele desmontou essas 2 linhas de 4, né? Foi num 4-2-3-1, né? Ele tinha o Kolarov na esquerda e o Navas na direita, até o Navas que a gente está vendo com a bola aí antes. Esse é o gol do Daniel Alves, né? O passe do Neymar. Neymar que na temporada ele se iguala ao Fábregas como maior assistente do Barcelona, com 10 passes para gol. Importante temporada do Neymar. E aí o City teve o Kolarov e o Navas abertos exatamente para acompanhar os laterais. Né? Ele encaixou ali no esquema. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente ver, o Manchester City ele ganha com autoridade 2-0, mas ele não jogou bem. Ele não jogou... Não é que ele não jogou bem, ele não jogou tudo que pode. Né? Assim, a escalação do Iniesta aberto na esquerda, por exemplo, eu acho que é uma opção que entorta muito o time. E ele fica muito dependente do Alex na direita. Né? E não jogou tão bem, principalmente porque o City tomou uma atitude, ele inverteu Yaya, Touré e Fernandinho. Né? O Fernandinho costuma atuar pela direita e o Yaya pela esquerda. Ele inverteu os dois. Para o Fernandinho, não teve marcação individual, mas estavam no mesmo setor. Para o Fernandinho encostar no Xavi
e para o Yaya Touré pegar o Fábricas. Né? Era mais ou menos esse desenho. Só que ele adiantou os dois volantes, né? E teve um buraco entre as linhas. Esse buraco é o habitat natural do Messi. É o lugar que ele adora jogar, é onde ele fez sua carreira, desfilou sua genialidade, ou qualquer forma como você quiser chamar, e ele não aproveitou esse espaço. Não. Se você for reparar, ele poucas vezes, por exemplo, ele poucas vezes puxou o Demichelis, do mesmo jeito que o Demichelis fez o pênalti, puxar o Demichelis para fora da área mata ele. Então, ele poucas vezes puxou, assim, eu acho que o Barcelona, ele melhorou da fase que estava, mas ainda não engrenou. Muito provavelmente ele vai ter que melhorar muito no próximo confronto. Falando ainda em Barcelona, essa polêmica que estão falando das comemorações do Neymar, até quanto pode atrapalhar? Eu acho que pode atrapalhar. Eu acho que tanto a questão das comemorações como a questão da transferência dele, né? Por um motivo importante. Assim, a imprensa espanhola, ela é tão ou mais sensacionalista que a imprensa brasileira. Adora uma falsa polêmica. No caso da transação, não é falsa polêmica, óbvio. No caso das comemorações, eu acho uma falsa polêmica absurda. Eu estava outro dia até escrevendo no Twitter, estava conversando com uns amigos, dizendo assim, se eu fosse juiz do mundo, é proibido comemorar com dancinha? Não. O que você acha? Ridículo. Eu particularmente, isso é gosto. Se o cara gosta de dançar quando ele comemora o gol, se o cara gosta de... Eu particularmente gosto muito mais das comemorações do Inzaghi, do Louco Abreu, que saem descontrolados para a torcida. Mas isso é questão particular. Se ele gosta de dançar... o Daniel Alves até chamou ele para dançar o tchu, dançar o tchá. Né? Acho que até uma respostinha, né, do Daniel Alves, dizendo, marcando posição. Também fala. Né? Tô aqui, eu gosto de dançar. Se ele quer dançar, eu não me importo com isso, mas eu não gosto. Acho de gosto bem duvidoso. Inclusive as músicas. Né? E no outro jogo de ontem pela UEFA Champions League, tivemos um massacre. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen em casa perdeu para o Paris Saint-Germain, 4-0, golaço do Ibrahimovic de esquerda. Esse Paris Saint-Germain aí deu sorte no confronto de oitavas de final, né? Pegou um Bayer Leverkusen que já não é lá essas coisas. Sim. Garantiu ontem a classificação, estamos vendo até os lances aí da partida. Mas foi mais fácil do que o esperado, né? Eu acho que foi. Eu estava até, se a gente for pegar todos os confrontos das oitavas, esse é um dos confrontos que eu acho mais desequilibrado. E é engraçado que é junto com outro alemão, o Schalke, com o Real Madrid. Eu acho que são os confrontos mais desequilibrados. Até o Manchester United pega o Olympiacos, se eu não me engano. Não é tão porque a fase do Manchester... Porque a fase do Manchester é péssima. Então ele fica mais parelho, digamos assim. O PSG, ele dominou o jogo, acabou com o jogo lá na Alemanha. Né? E até é importante a gente lembrar... Foi logo a 2 minutos o primeiro gol. Foi, né? Já... muito simples. É interessante a gente observar no gol uma movimentação muito importante do Paris Saint-Germain, que é o recuo do Ibrahimovic. O Ibrahimovic recua, né, para sair, até nesse lance de cara a gente já vê como ele recua, sai um pouco da área, né, para a entrada dos dois volantes, do Verratti e do Matuidi, e no primeiro gol sai exatamente o passe do Verratti para o Matuidi. Marcaria esse pênalti? Não marcaria. Acho que foi um toque ali que... Acho que não exagerado. Um pouco exagerado. Como diz o Mauro César Pereira, um pênalti à brasileira. Pênalti à brasileira, tem gente que chama de pênalti de replay. E é engraçado que tem pênalti que a gente olha no replay, você vê, nossa, que absurdo, foi um pênalti claríssimo. Você olha, não foi nada. Não foi nada. É aquela encostada com a mão no ombro, sabe, que o jogador dá, e aí o jogador cai e a mão dele vai junto, parece que ele está empurrando. Mas não, estava com a mão apoiada ali, uma coisa... Até o Ibrahimovic faz 2 gols aí no jogo. O Ibrahimovic, de novo, né? Sempre, todas as campanhas, impressionante. Ele tem 34 gols na temporada, em 34 jogos como Mas eu não queria ele no meu time. Imagina, que isso? Não gosto. É muito bom jogador. E ele está cada dia mais inteligente. Ele está dando muitos passes, fazendo muito... Mas destaque aí até para quem deu esse passe, o Matuidi. O volante de 26 anos, francês. Ele joga mais pelo lado esquerdo, que o PSG joga com 4-3-3, né? Joga o Thiago Motta, que aliás eu estava até comentando também com os amigos esses dias, impressionante como recuperaram o Thiago Motta. O Thiago Motta, ele é meio dono desse meio campo, desse time, que tem dois, né, o Matuidi e o Verratti, os caras muito bons. O Thiago Motta, ele faz a saída de bola, ele bate falta, ele bate escanteio, né? Quem pensa que ele é brucutu, não é. O Matuidi joga do lado esquerdo desses 3 volantes e o Verratti do lado direito.
e o Matuidi de muito mais saída que o Verratti, né? E encosta muito, tanto que ele dá esse passe, tá praticamente aí de pivô dentro da área, né? Dá esse passe pro Ibra, o Ibra ele tem muita dificuldade de finalizar no gol. Ontem teve. Mexe a gaveta. Ontem foi Ibra, Lucas e Lavezzi, né? Isso, foi. O Lucas jogou aberto na direita, no lugar do Cavani, né? Isso. O Cavani que é vice-artilheiro do time, tem 20 gols na temporada, se eu não me engano. Eu sempre fico na expectativa de ver o Lucas rendendo mais. Assim, de novo, ele dá o passe pro último gol, que é até esse lance. O Lucas dá o passe isso pro Cabaye, o Cabaye finaliza também. É engraçado, porque o Lucas, ele é líder de assistência do Paris Saint-Germain. Ele tem 9 ou 10 assistências no ano, uma coisa assim. Mas ele não aproveita, assim, eu acho que o Lucas, ele muitas vezes, ele acha que marcar é muito importante e pode ser o diferencial dele. Eu acho que a marcação dele, que ele marca bem, ele é aguerrido e tudo, é um complemento, mas não pode ser o diferencial dele em comparação com o Lavezzi, em comparação com o Cavani. Óbvio que a disputa dele é muito difícil por posição. Mas, de novo, o Lucas não jogou para, por exemplo, ir para a Copa do Mundo, né? Que é uma questão que está posta para ele estava no grupo até outro dia. Né? Mas não é isso que acho que está posto pro Lucas neste momento. Né? Então tá aí, Bayer Leverkusen 0, Paris Saint-Germain 4. O jogo de volta vai ser na França, no estádio do Paris Saint-Germain. Classificado o Paris Saint-Germain, podemos já colocar o Paris Saint-Germain nas quartas. E hoje temos 2 grandes jogos, acho que hoje os jogos são bem equilibrados. Temos Milan jogando contra o Atlético de Madrid, o jogo é em Madrid, se não me engano. E o outro jogo é Arsenal contra o Arsenal e Bayern de Munique, jogo na Inglaterra. Isso. Então, acho que é isso, né? Isso. Arsenal jogando na Inglaterra. 2 grandes jogos. E aí, o que você espera? Esse equilíbrio deve ser demonstrado no jogo hoje? Olha, eu acho que, principalmente no Milan e Atlético de Madrid, eu acho que vai haver equilíbrio. Camisa pesa? Esse é o ponto. Pesa muito. Na Champions League, principalmente. O Milan, na temporada passada, ele quase eliminou o Barcelona. Né? Foi isso, né? Foi na temporada passada. Quase eliminou o Barcelona. A camisa do Milan pesa muito. A presença do Seedorf, apesar de ser estreante agora, essa temporada como técnico, e também na Champions League, pesa a presença dele no banco. Eu acho que vai ser um confronto assim, entre a camisa e um time que está com muito bom desempenho, que é o Atlético de Madrid, apesar da queda. Né? Ele deu vamos dizer assim, uma embarrigada na temporada em termos de desempenho, mas promete ser eu acho que pode ser o grande jogo, é o jogo que vai pegar fogo, vamos dizer assim, né? Porque na outra partida, Arsenal e Bayern de Munique, eu acho que tem um desnível considerável, assim, maior do que Atlético e Milan. O Bayern de Munique é impressionante. É que a fase do Arsenal é boa, né? A fase do Arsenal é boa. Apesar, e aí que eu acho que é importante para o Arsenal. O Arsenal tem talvez o grande pecado dele na temporada seja os jogos grandes. E aí você pega oitavas da Champions League contra o Bayern, é um jogo grande. É uma oportunidade para o Arsenal dizer, estamos aqui. Até acho que a função do Arsenal, vamos dizer assim, excluindo os torcedores, assim, não é passar. Ninguém fazer um bom serviço. Fazer um bom jogo. Sair com um empate com gols. Da própria Inglaterra, sair com um empate com gols, eu acho que é um bom resultado. Mas, sinceramente, não vejo o Arsenal aí passando pelo Bayern. Inclusive o Bayern que, na minha opinião, deve estar na final da Champions League. Né? Vai depender muito do caminho também, né, que eles vão seguir, mas acho legal isso, que nas quartas de final já funila de um jeito. Você vai ter um Barcelona que vai passar, você vai ter um Paris Saint-Germain, Real Madrid. Você vai ter um Real Madrid, você vai ter o Bayern de Munique, Borussia Dortmund pode vir, daí você pega o Manchester United. Só camisa pesada, né? Só camisa pesada. Não tem, a Champions League eu acho sensacional. Do mundo, Eu acho o melhor campeonato do mundo. Apesar de eu gostar muito da Libertadores, eu tenho muito carinho pela Libertadores. Gosto dos times, estava assistindo ontem bons jogos até. Nada como ter uma Champions à tarde e uma Libertadores à noite. Aí aquela quarta, quinta completa, né? Mas é um torneio sensacional, assim, de muitos bons jogadores, né? Em todos os times, você vai olhar para qualquer time, vai ter bons jogadores atuando. Mesmo ontem no Bayer Leverkusen, por exemplo, você tem o Sam aberto de um lado, o Son aberto do outro.
que são os dois jogadores, que são os pontas do Bayern Leverkusen, são muito bons jogadores. Né? Apesar do passeio, né? Em todos os times você vai encontrar alguém interessante, alguém um bom jogo. A Champions League é sensacional. Voltando agora para o Brasil, vamos falar de Copa do Mundo, está chegando. Ontem teve inspeção no estádio do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, e a FIFA bateu o martelo, falou, vai ter jogo em Curitiba, até porque era ano eleitoral. Sim. Imagina ficar fora. Vai ter eleição federal e estadual. Estadual, então é complicado ali ficar-se fora, mas são definidas praticamente as sedes. Falta o bater o martelo amanhã do Internacional de Porto Alegre com o Beira-Rio. Que deve bater, vão ter as 12 sedes mesmo. E pensando em seleção, dentro do campo, faltam, a gente falou isso semana passada, 3 jogadores do Brasil a serem convocados para o amistoso ainda. Desses 3, muito provavelmente 2 sejam atacantes. O Fred voltou. Não fez uma grande partida no final de semana, perdeu o pênalti. Mas o Fred vai ter a chance? Vai. O Fred vai jogar. Eu acho que se o Fred estiver mais ou menos até a Copa do Mundo, ele joga, ele é o titular do Felipão. E até por falta de opção. Sinceramente, eu não vejo ninguém à altura. Mas para esse amistoso, se ele não sentir nada nesse final de semana, ele tá... Tá. Eu acho que tá nesse amistoso. Não vejo a possibilidade dele estar fora. Até para provar, até para fazer um bom jogo com a seleção. Só que não para um jogo inteiro. Então a gente conclui que vai ter que levar mais um para esse amistoso. Quem seria esse um? Dizem de Allan Kardec, tem o Jô que está sempre na lista. É hora de testar ou é hora de manter? Isso é uma boa pergunta que eu acho que o Felipão mesmo pode se fazer. Eu acho que para a Copa do Mundo é importante agora testar uma opção que eu acho que seria o Allan Kardec. Todo mundo está dizendo o Allan Kardec. Até porque a espinha dorsal já está montada. Já tá, o time está pronto, né? O time está pronto para a Copa do Mundo. O Allan Kardec, é importante isso, sim. O Allan Kardec, eu não acho o Allan Kardec um jogador de nível de seleção brasileira. Mas assim como eu não acho que o Jô é de nível de seleção brasileira. O Jô fez bom papel na Copa das Confederações. E fez uma boa temporada no passado. Fez uma boa temporada no ano passado. O Allan Kardec vem bem. Não, mas o Allan Kardec não é para a seleção. Tá, mas quem é então? Quem é esse jogador? Quem vai ser o 9? Dizia um Leandro Damião, que agora está no Santos, está tendo chance atrás de chance, mas não marca, pelo contrário, marca pênalti. Sim, né? Não, assim, o Leandro Damião, eu acredito que ele iria para a Copa se ele estivesse comendo a bola. Não é o caso. Também acho que as críticas a ele são muito severas, acho que não é para tanto. Mas ele daria na Copa se ele estivesse comendo a bola. Não tem outras opções. O Pato ontem na coletiva fala de seleção brasileira. Numa boa, assim, para mim isso é piada. Assim, porque o Pato tem que se preocupar em jogar a bola, em estar em campo, em marcar, fazer gol, ser querido pela sua própria torcida, antes de querer para a seleção brasileira. Não tem condição nenhuma. Depois que falaram que dá tempo para o Adriano ainda... Mas olha, eu sinceramente, pensando aqui nessa falta de opção, se o Felipão conversasse com o Adriano e falasse, Adriano, são 3 meses, vamos comigo. Que nem ele fez com o Ronaldo. Exato. Fala, vamos comigo, vamos Adriano, acho que dá. Tem foto já na internet, tá fininho. Tá fininho. Questão, assim, quem acha, por exemplo, né, eu acabei de falar que o Pato é piada na Copa do Mundo, talvez o Adriano seja tanto quanto. Mas eu acho que é uma piada de menos mau gosto, vamos dizer assim. Porque ele pelo menos está sumido, sabe? Ele não tá jogando mal. Eu acho que poderia ser uma possibilidade. Mas eu não sei se eu levaria. Eu manteria Fred e Jô. Eu manteria Fred e Jô. Até pensando na possibilidade, e o Felipão fala isso na coletiva, isso é importante para a gente entender que ele pensa em usar também o Neymar nessa posição. Que é uma possibilidade... Só que o Mano já tentou. Que o Mano tentou. O Mano, eu já falei aqui várias vezes que eu gostava do trabalho do Mano na seleção. Acho que ele propôs discussões interessantes taticamente, em termos de qualidade técnica e tudo. Mas eu acho que é importante o Felipão dizer isso, é importante a gente ter em mente que o Neymar pode aparecer por ali. Até o próprio Pelé, que muitas vezes fala um monte de bobagens, como Edson, não como Pelé, ele fala isso, né? Assim, ele fala, o Neymar poderia atuar pelo meio do gramado para não ter a linha lateral marcando ele. Isso é importante para o Neymar, né? É importante para ele. Acho que não para agora. Acho que você meter a 10 e colocar ele no meio,
Ali é assim, decide. Né? Que é coisa, por exemplo, que o Messi faz. Né? E o Messi tem muito mais, vamos dizer assim, muito mais casca para isso, né? Para aguentar uma situação dessa. Acho que não é o caso do Neymar. Acho que a responsabilidade de ser o melhor jogador do time aberto ali na esquerda já é grande para ele. Não grande para o seu futebol, mas grande pela idade, pela experiência. Mas é o suficiente. Acho que colocá-lo ele hoje como primeira opção no meio não é não é o que eu faria. Portanto, ter o Fred e o Jô, eu acho que são importantes. E o Jô, mais, assim, o Allan Kardec seria uma aposta. Acho que uma boa aposta, mas é uma aposta. O Jô já está lá, ele já fez bons jogos. Eu iria com o Jô na frente, mas vale testar o Allan Kardec. Como é que ele entra, come a bola. 1h50, 2 assuntos rápidos para a gente matar aqui, 2 envolvendo justiça comum. Um deles é a Portuguesa, que agora o presidente anunciou que vai entrar na justiça comum, até esperançoso com o caso Gama que teve, que a FIFA não fez nada contra o Gama. Válido? Eu, particularmente, acho que não é válido. Eu acho que o time ele entra na competição, isso é importante, até em casos da Libertadores que a gente fala, estádio para tantas pessoas, semifinal, final, você entrou no campeonato, você assinou. Você assinou um regulamento, você é filiado a uma federação, que é filiada à CBF, que é filiada no mínimo em subordinação. Isso. E nessas regras todas estão dizendo, não se pode entrar na justiça comum, vamos deixar na esfera esportiva. Isso é importante por quê? Porque quando que esse caso da Portuguesa irá ser julgado? Daqui a quanto tempo? O Campeonato Brasileiro fica parado até então e vai né, sendo julgado, como foi o do Gama. Né? Então, assim, eu particularmente não me agrada essa posição da Portuguesa, apesar de achar que ela foi injustiçada no julgamento. Eu manteria a Portuguesa na Série A. Acho que ela foi injustiçada, mas eu não entraria com esse... E é isso. Assim, o importante a FIFA não puniu o Gama, mas pode punir a Portuguesa e dar um bom exemplo para os outros times. O Gama é um time muito pequenininho. A Portuguesa vem se apequenando com o tempo, mas tem a sua representatividade. Eu acho que a FIFA poderia tomar medidas severas contra a Portuguesa. Eu não arriscaria isso. E como você está vendo essa Portuguesa dentro de campo? Brigando para não cair no Paulista. O Argel está dando um jeito? É difícil. A situação da Portuguesa é complicada. Eu até nem mandaria embora o Guto Ferreira. Que ano passado fez um time sensacional, com as limitações da Portuguesa, fez um time sensacional. O Argel não acho ele ruim, não. Eu acho que até bastava do ano passado pelo Criciúma. Isso. Montou um time interessante. Mas assim, a Portuguesa não tem como exigir resultados em campo porque destruíram o planejamento dela. Cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. Você faz investimento para a Série A ou para a Série B? Isso tudo é dinheiro. É nível de dinheiro, é nível de patrocínio. Destruíram. A Portuguesa, todos os jogadores saíram da Portuguesa. Conseguiu montar ali o time. Imagino quem está gerenciando o futebol da Portuguesa, o perereco que não foi para armar esse time, né, para colocar jogadores em campo. Eu acho que o resultado em campo para a Portuguesa, esse ano já mataram ela. Não tem a menor possibilidade. E outro caso envolvendo a justiça comum, Elias com o Sporting. O pai do Elias falou que vai entrar na justiça comum porque o Sporting está devendo dinheiro, o Sporting disse que não está preocupado. Hoje o pai do Elias disse que o filho está sendo humilhado, sendo colocado no Sporting B. Vê solução para o caso? Olha, eu não vejo solução. Acho que é complicado a mesma situação do Elias. Elias, a torcida do Flamengo sonha com ele todo momento, né? Não tem como não sair, cairia como uma luva nesse time. Mas acho que é uma situação complicada. O Sporting, colocar ele no time B, me parece birra. Né? Porque assim, a bola que o Elias está jogando é para jogar no Sporting, para disputar a vaga ali. Né? Acho que seria importante para o time que está disputando o Campeonato Português. Né? Assim, acho que parece... E aí se tem o argumento de humilhação, não sei, talvez humilhação seja a palavra, mas birra com certeza. E aí impede o Elias de trabalhar. Né? Apesar de estar no time B, ele está sendo impedido de trabalhar. Concordo com você. Acho que cairia como uma luva em qualquer time, viu? Eu acho. No Brasil, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Um time que eu já até falei aqui, um time que cairia assim, que seria sensacional, seria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se tivesse ali o Pierre com o Elias um do lado do outro, eu acho que seria sensacional. Acho que cai bem a camisa do Atlético com o Elias. Cai. Ele que gosta de clubes de massa, né? Já jogou em Corinthians, já jogou em Flamengo. Até, se a gente for pensar, quando foi
Foi no começo do ano passado, no meio do ano passado, que ele entrou em contato com o Corinthians. Foi, o Corinthians começo do não ano quis. Isso. Né? Até se você for pensar em planejamento, tinha Por isso que ele Paulinho foi pro ali. Flamengo. Ok, tudo bem não querer o Elias, mas agora acho que o Mano Menezes deve estar desesperado, pelo amor de Deus. Foi o Mano que levou o Flamengo, né? Foi. Foi ele que levou o Flamengo. Foi ele que a grande fase do Elias no Corinthians foi exatamente com o Mano Menezes. Que era Christian e Elias, uma dupla de volantes muito boa. Bom, 1h55, hora da gente encerrar o Olé por hoje. Lembrando que amanhã eu e o Felipe estaremos aqui falando sobre os jogos de hoje da Champions League, de Campeonato Paulista. Vamos falar sobre rodada do final de semana também, que promete ser... E vamos falar também que hoje não deu tempo, mas vamos falar do auxiliar que não viu aquele gol do Vasco, né? Nossa, Aquela lá foi complicada. Bom, e não foi o primeiro caso desse auxiliar, né? Já teve um outro lance, um outro clássico que ele também não viu um gol. Mas isso é assunto para amanhã. Valeu, Fê. Valeu, Arthur. Valeu, amigos da TV. Amanhã estamos aí de novo. Mais futebol, muita coisa bacana pra gente discutir, falar aqui um monte. Beleza. Então amanhã, 1h da tarde, eu e Felipe Xavier de volta no Olé. Tchau.